lá foi. Boa tarde, pessoal. Então, tendo visto esse transtorno que a gente está vivendo aí, né, dessa pandemia, né, já virou uma pandemia, a gente está fazendo esses esquemas aí dos vídeos para a gente poder dar a vocês aí algum recurso para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho, né. Nossa preocupação é sempre vocês, né, dar a vocês aí o melhor. Bom, aí tendo em vista que semana passada nós trabalhamos um pouco de estrutura textual e as nossas aulas vão ser sempre assim, né? Uma semana nós vamos trabalhar com conteúdo de debate de tema, na outra semana a gente vai trabalhar com a parte estrutural. Então essa semana é a semana de a gente trabalhar com um debate, um tema. E aí eu separei o tema As Profissões do Futuro e Seus Desafios, né? E eu queria lembrar a vocês que esse tema é um tema muito propício, porque ele está muito ligado à realidade de vocês, né? Que estão aí na iminência de escolher a profissão, né? De escolher o que vão fazer aí em relação ao mercado de trabalho, né? Então é importante essa definição da profissão, né? Esse ano vocês vão ser muito cobrados, né? Por parte da família, por parte da escola, até mesmo dos amigos com relação ao que fazer. E aí é importante pensar que você tem que direcionar a sua escolha para uma profissão que ela vai se manter, né? Ela vai permanecer nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, né? Então é importante estar atento a isso. Por quê? Há desafios, né? Porque muitas profissões vão deixar de existir com esse boom da tecnologia, da internet, das redes sociais. Algumas profissões vão deixar de existir, né? Então é importante que você escolha uma profissão e que vai estar adequada a esse mundo moderno, esse mundo tecnológico, ok? Então separei alguns pontinhos para a gente poder discutir relacionados a esse tema. Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês que há um grande número de desempregados no Brasil hoje, né? Cerca de 12 milhões, segundo o IBGE, que vai totalizar aí, vamos colocar uma taxa de 12%, né? Uma taxa de desemprego de 12%. E aí, pessoal, é importante hoje, o que é importante hoje? Estar preparado, né, qualificado para o mercado de trabalho, né? É claro que essa crise, essa taxa de desemprego, ela está muito relacionada à questão da crise que a gente vive, essa crise que se arrasta desde 2014, mas também muitos dos desempregados se dão por conta da não qualificação profissional. Então, eu acho que um desafio em relação a essas profissões do futuro hoje primeiro, você estar preparado tecnicamente, né, ter qualificação, estar apto a desempenhar a sua função no mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é isso. Nós temos uma taxa hoje de desempregados no Brasil e parte dessa taxa de desempregados se deve à não qualificação profissional. Então, um ponto importante a gente destacar. E outro ponto que eu já vou destacar com vocês a gente vai ter que fazer uma referência aí, e isso aí vai servir para vocês, de repente, para quem gosta de fazer uma introdução por alusão histórica, né, perfeitamente cabível aqui uma referência à quarta revolução industrial, né? A quarta revolução industrial ela está diretamente relacionada à revolução tecnológica, né? E o que essa revolução tecnológica ela trouxe para o processo por exemplo, da indústria, né, de forma geral? Ela trouxe controle e integração da produção, né? O que vai gerar um termo que eles usam, que é a fusão, né? O que seria a fusão? Nós vamos ter então, criou-se com isso os chamados sistemas cyberfísicos, né? E potencializou-se o emprego da inteligência artificial dentro do processo de produção, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para todo mundo entender o que eu disse agora, né? Ficou um pouco complexo, mas para a gente entender, olha só a indústria automobilística no mundo, por exemplo. Olha como que hoje grande parte da produção é feita por robôs, né? Robôs que recebem comandos para montagem, por exemplo, de um motor ou para montagem da funilaria de um carro, né? Através de um clique lá no computador. O técnico vai dar um comando e os robôs vão executar toda aquela linha de produção,
Então, para a gente poder entender que a revolução tecnológica, ela trouxe essa potencialização e integração, né, dentro do processo da produção, só para a gente poder entender isso, né? Eu vou destacar mais alguns pontos aqui com vocês. E aí, olha só, como resultado dessa quarta evolução tecnológica, diversas profissões começaram a ser extintas naturalmente, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo que de repente vocês nem vivenciaram tanto isso, mas hoje, por exemplo, é raro você encontrar uma costureira, é raro você encontrar um alfaiate, né? É claro que hoje existe uma tendência da moda de que muitas pessoas estão optando, por exemplo, por fazer uma peça que ela é própria, uma peça única, né, ímpar aí, mas o meio de produção, né, em massa, ele começou a devagarzinho retirar do mercado esses profissionais. Então, alfaiates, daqui a um tempo nós vamos ver os corretores de imóveis, né, você vai poder escolher o seu apartamento, escolher a sua casa sem precisar de alguém te levar. Você vai pelo seu computador olhar o que você quer, gostou da casa, gostou do apartamento. Então, o corretor de imóveis também é uma profissão que futuramente ela pode deixar de existir. Profissionais de banco, por exemplo. Olha só como era antigamente. Você ia ao banco fazer tudo. Depósito, pagamento, né? Tudo você fazia, você tinha que ir ao banco para fazê-lo. Hoje você tem pelo celular aplicativos que você faz tudo isso pelo celular ou pelo computador. Então, quer dizer, profissionais de banco, a tendência também natural é que eles deixem de existir. Agentes de viagens, né? Olha só quantos sites que você tem hoje, por exemplo, para você poder reservar um hotel, para você poder escolher uma rota de turismo para onde você quer ir. Então, agente de viagens também é uma profissão que pode vir a deixar de existir. Operadores de telemarketing, a não ser que você realmente precise hoje falar com um profissional sobre determinada situação, mas de forma geral, telemarketing também vai deixar de existir. Empacotador de supermercado, né? Olha só, daqui a um tempo, são profissões, então, estou destacando para vocês para mostrar que é um grande desafio você hoje se enquadrar ao mercado de trabalho num mundo que é um mundo totalmente voltado para a tecnologia, voltado realmente para o avanço tecnológico. Outra coisa que eu ia destacar para vocês é um dado interessante, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que estão hoje no primário, ou seja, que estão na educação infantil, estão na educação infantil e no Fundamental 1, né? Essas crianças, elas vão trabalhar no futuro em profissões que ainda não existem. Profissões que ainda não existem, ou seja, daqui a 10, 15, 20 anos, muitas outras profissões vão surgir dentro do mercado de trabalho para atender essa demanda desse mundo moderno tecnológico. Então, são pontos que eu queria destacar com vocês. Então, vamos lá? Vamos lembrar alguns pontos aí para vocês colocarem tanto na introdução como no desenvolvimento de vocês que eu falei. Então, a primeira coisa é a questão da taxa de desemprego no Brasil, que é uma taxa grande, muito alta, né? E isso se dá em grande parte pela não qualificação profissional, ok? São profissionais que não se adequaram a essa mudança pela qual o mundo está passando, né? Aí no processo dessa taxa de empregados, né? Outro ponto importante, trabalhar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai mudar, essa quarta Revolução Industrial que vai mudar totalmente, drasticamente aí o mundo moderno, né? O mundo moderno ou pós-moderno, alguns consideram moderno, outros pós-moderno, né? Mas vamos lá. Então eu destaquei outro ponto, a questão do resultado da quarta Revolução Industrial, né? E as profissões do futuro, né? Profissões que vão entrar no mercado aí, e a gente tem até na proposta de redação que vocês vão receber, vocês vão ver uma mãe falando, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser médico, né? E o outro vai falar, olha, meu filho vai mexer com as redes sociais, meu filho vai trabalhar em casa e vai mexer com as redes sociais, que é o que a tendência natural do mercado, tá? Então vamos lá. E depois eu vou pensar na minha conclusão, quer dizer, eu já tenho toda uma base para trabalhar no meu desenvolvimento, na minha introdução ao meu desenvolvimento, agora eu vou partir
para os agentes aí que eu posso utilizar, né? Então eu queria destacar para vocês alguns ministérios. Então, por exemplo, ministérios que podem ajudar vocês na conclusão, na proposta de intervenção. O MICES, que é o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, né? O MICTIC, né, vamos colocar assim, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? E eu vou colocar também nesse processo as secretarias estaduais e municipais de desenvolvimento, né, que também entram no processo, e o MEC, que também vai entrar como parceria, como parceiro. Por quê? Se eu vou trabalhar, por exemplo, se o Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços, ele vai entrar nesse processo, ele não tem meios para isso, mas ele tem o MEC como parceiro para implantar nas escolas, né, algumas questões relacionadas a isso. Né? Então tá. Ações podem ser tomadas aí para poder mudar esse cenário ou ajudar a vencer esses desafios desse mundo moderno e dessas novas profissões. Então, a primeira coisa, a qualificação profissional. Então, ações que precisam ser tomadas, qualificação profissional. E quando eu falo de qualificação profissional, eu tenho que pensar em dois setores. Eu tenho que pensar no setor público, mas também tenho que pensar no setor privado. Ok? Então, é importante que, no caso do Poder Executivo, né, você tem os ministérios, você tem no Poder Estadual as secretarias e no Poder Municipal também as secretarias, que vão ajudar nesse processo de desenvolvimento do país com a qualificação profissional. Então é importante isso. E ao mesmo tempo que o setor público também destine verba para o setor privado, para que o setor privado também trabalhe com mão de obra qualificada. Né? E aí uma outra coisa muito importante aqui é mostrar o papel que a universidade tem no processo, por exemplo, da pesquisa. Olha quanta coisa que a universidade, quanta contribuição que a universidade dá no sentido de qualificação profissional, né, através da pesquisa. Por exemplo, usar um exemplo também do IFES, né? Quantos profissionais do IFES que são depois utilizados no setor privado. Então é importante essa parceria entre setor público e setor privado no sentido da qualificação, né, dessa mão de obra para atender as demandas desse novo mercado, os desafios, né, desse novo mercado. Eu queria destacar para vocês, por exemplo, empresas, grupos privados que têm parceria com o governo, como por exemplo o SESC Senat, o SESI, né? São empresas que têm um caráter privado, mas que recebem auxílio do governo, subsídios do governo para a qualificação profissional, ok? Nas escolas estaduais, por exemplo, tem o Pronatec, né? O que é o Pronatec? O Pronatec é um programa nacional aí de formação técnica, para o aluno, né, com cursos de administração, com cursos de informática, né, que vão ajudar também nessa qualificação profissional. Então, importante aí, qualificação profissional, setor público, setor privado. Outras ações, aí entra as instituições de ensino, né? Quando eu falo das instituições de ensino, estou falando das escolas aí, né? Então, o que a escola pode fazer? A escola, por exemplo, ela pode começar a pensar em feiras de profissões, mostrando as profissões que estão em alta, né, no mercado, até para que o aluno ele tenha um entendimento de qual o caminho que ele pode seguir, né? Então as feiras de profissões são importantíssimas, palestras, né, sobre o tema, seminários sobre o tema, mostrando essa nova demanda do mercado. E é importante também, né, e nesse sentido, a escola também proporcionar mais cursos técnicos. Ok? Houve uma época que você tinha muito nas escolas públicas cursos técnicos, né? Então é importante também que as instituições de ensino públicas, né, elas comecem a pensar nessa formação técnica, não só públicas, né, porque o setor privado pode entrar também nesse processo. E aí, outro processo também é a divulgação das mídias abrangentes, né? Você tem aí a televisão, a internet como mídias abrangentes hoje, para a divulgação dessa necessidade de qualificação para o mercado moderno, né, o pós-moderno. Ok? Então, só lembrando a vocês aí algumas coisas importantes. Tá, vamos lá.
referências, né? Vamos às referências, que também são elementos importantes que você vai poder usar até para fortalecer a sua argumentação. Né? E são referências que você pode utilizar na sua introdução, você pode utilizar no seu desenvolvimento 1, no seu desenvolvimento 2 e na sua conclusão. Ok? Então, por exemplo, referências dentro da área da filosofia. Né? Eu posso colocar aí, existe uma linha da filosofia que é chamada filosofia estruturalista, chamada de filosofia, é uma filosofia já do mundo pós-moderno. Aí entra no processo Foucault, né, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, né, esses filósofos, eles ressaltam o quê? A ideia de poder. Quem domina, quem tem poder na sociedade contemporânea? Quem domina as ferramentas de poder. Então, se tratando de um mundo moderno, de um mundo voltado para a tecnologia, você vai ter o quê? Quais são as ferramentas? As ferramentas são o domínio da tecnologia. Então, as pessoas que dominam a tecnologia, consequentemente, né, vão poder se dar melhor, digamos assim, no mercado de trabalho. Outro filósofo pode utilizar, sempre utilizado, Bauman, né, que por enquanto continua sendo o queridinho aí dos corretores de redação do Enem. Bauman com a sua modernidade líquida. Né, e pessoal, o que eu posso trabalhar, né, de Bauman nesse sentido? Mostrando essa desestruturação, por exemplo, no mercado de trabalho que aconteceu por conta do advento da tecnologia. Essa fluidez, né? Essa coisa volátil, as profissões que existiam anteriormente que passam a não existir mais, ou seja, as estruturas hoje elas são líquidas, né? Elas estão vivendo um processo de transformação. Ok? Então Bauman também se encaixa perfeitamente nesse processo. Ok? Referência de livros, né? Livros que a gente poderia utilizar aí também. Ensaio sobre a cegueira, José Saramago, né? Lembrando sempre da ideia da cegueira moral, da ética, né? E aí vocês podem relacionar isso também a esse mundo moderno, pós-moderno, né? E tal, e ao mesmo tempo mostrar que nesse mundo pós-moderno está faltando um pouco de empatia, né? Por quê? Porque você tem pessoas que não têm acesso ainda a essa tecnologia. Então é importante que haja ações para poder fazer com que essa tecnologia chegue também a pessoas que não têm, até para que elas também possam entrar no mercado de trabalho. Né? Então é importante citar isso aí. Existe um outro livro chamado A Quarta Revolução Industrial, é de Klaus Schwab, também uma referência legal. Outra referência, Os Robôs Vão Roubar Seu Trabalho, mas Tudo Bem, é de Frederico Pistono. Eles trabalham exatamente com essa ideia de todas essas mudanças, né, todas essas nuances aí proporcionadas pelo advento da tecnologia, da internet, dos meios de comunicação mais avançados. Ok? Referências de filmes, né? Pô, dois filmes para mim são importantíssimos nesse processo. Matrix, né? Até porque eles vão observar que o personagem principal do filme Matrix, né, que é o Keanu Reeves, que faz o ator, o personagem principal, que é o Neo, ele é um hacker, né? Então, de repente, fazer alguma referência aí mostrando essa profissão do futuro. Quer dizer, num mundo moderno, que parece até ficção, mas é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, né? É importante você ter o domínio da tecnologia. Queridos, Matrix, então falei. Outro filme que você pode fazer referência, já que vão fazer referência, de repente querem fazer referência ao processo das revoluções industriais, e você pega desde a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, que é a revolução tecnológica, de repente dá para usar e dá para encaixar tempos modernos de Charlie Chaplin, né? Também uma referência importante ser utilizada. Tá. Referências de músicas, né? Músicas aí que vocês podem de repente utilizar. Eu cito aí nesse caso Engenheiros do Havaí, né? Infinita Highway, né? E Pose. São duas músicas aí que a gente pode utilizar perfeitamente. Pose tem uma leitura muito legal. Vamos passear depois do tiroteio, colher as flores que nasceram no asfalto. Né? Ele fala sobre esse mundo tecnológico, esse mundo consumista louco, esse mercado louco, mas que aquilo que realmente é importante está sendo deixado de lado. Né? Que é sempre um ponto a se tocar em relação ao advento da tecnologia. Né? Então, pessoal, espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho para vocês aí o tema. Né? Quer dizer, é importante a gente estar antenado, muito antenado com essas mudanças
relacionados ao mercado de trabalho, né? E as profissões que vão surgir, que estão surgindo, que vão surgir, e os desafios que elas vão também requerer de cada um de nós, né? Não adianta, por exemplo, você é um médico, né? Por exemplo, olha a medicina hoje como ela avançou, e olha a figura do médico hoje como ela avançou, né? Você pega um médico hoje, por exemplo, que ele tem um domínio, por exemplo, ele tem que ter o domínio das tecnologias, até porque os recursos que ele vai utilizar de exames, por exemplo, são recursos que ele vai ter que dominar a tecnologia. Então pensar nesses desafios do mundo moderno. Ok? Pessoal, é isso. Eu vou aproveitar para fechar nossa aula aqui com uma música, né? Como é de praxe, professor Andim, uma música, tendo em vista esse momento muito louco que nós estamos vivendo aí, né? E eu acho importante a gente se apegar, né, a Deus também nesse momento. Deus é uma figura importantíssima nesse processo, até porque Ele que vai nos dar a tranquilidade, vai tirar a nossa ansiedade, né, e vai nos dar a tranquilidade que tudo vai ficar bem, né? E aí eu queria fechar então com uma música para vocês. Vamos lá. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio eu encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. É isso, pessoal, que isso sirva de consolo, de conforto para todo mundo, né? Tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, porque há um Deus que tem nos guardado. Bom, um abraço, valeu, gente, tamo junto.